às 9. André Moraes, técnico da Proteção Civil. Muito bom dia, André Moraes. Quais é que são as medidas de preparação que os países devem ter para lidar com um sismo de grande magnitude como aquele que aconteceu? Bom dia, distinta Bruno, obrigado pelo convite. Aquilo que estamos a assistir na Tailândia é aquilo que vamos assistir muito provavelmente em mais sítios do mundo, derivado aos eventos sísmicos que estão a acontecer em cada vez mais zonas do mundo. Aquilo que a União Europeia disse nas últimas semanas da questão da preparação para as primeiras 72 horas não tem a ver com uma questão de pânico, tem a ver com uma questão de preparação, tem que ser entendido como uma questão de preparação, e é isto que nós temos que perceber. Estas imagens que estamos a receber do outro lado do mundo são bem reveladoras que muitas das vezes países que até possam estar mais desenvolvidos relativamente à construção pelo impacto sísmico que tem, este prédio caiu, estava em construção, e aquilo que nós temos que fazer enquanto desenvolvimento, enquanto sociedade, é uma preparação para quê? Para as primeiras 72 horas, porque provavelmente aquilo que acontece e aquilo que aconteceu e que estamos a assistir tem havido cada vez mais réplicas de menor impacto, mas que têm, na verdade, depois um efeito colateral para que são as infraestruturas rodoviárias, habitacionais, etc. É importante perceber que neste contexto as pessoas têm que estar preparadas para sair, para fazer o seu caminho de fuga, como é óbvio, não ficar dentro de edifícios, mas este processo de fuga tem que ser acompanhado pela tal mochila de sobrevivência, mochila de emergência, como queiram chamar, que permite a qualquer cidadão estar devidamente preparado. Vimos também naquela construção que grande parte dos trabalhadores fugiu, mas ainda estão cerca de 40 dados como desaparecidos. Porquê? Porque estavam dentro da infraestrutura. Isto são coisas que nós também temos que pensar a nível do território nacional, que torna isto mais complexo. E por isso, tudo aquilo que a gente possa dizer e ser pedagógico neste momento é que temos que olhar para dentro, temos que olhar para o nosso país, que também tem uma grande probabilidade sísmica e de tsunami também seguido. É importante nos começarmos a preparar para todos os eventos e não esperar, não protelar e não achar que só acontece aos outros. E estes eventos têm este caráter informativo, pedagógico, que temos que nos aproveitar. E como é que as autoridades locais devem responder nas primeiras horas depois de um acontecimento como este? Já perceber também qual foi o impacto infraestrutural que existe, não é? E depois desse impacto infraestrutural perceber, na primeira linha, a resposta são aqueles que estão clausurados, estão presos dentro de infraestruturas, que são neste caso as vítimas diretas do sismo. E normalmente qualquer sistema de proteção civil, qualquer sistema de resposta a um evento destes, traz um grande déficit de resposta, porque são muitas pessoas a necessitar e os meios são finitos. Por isso tem que haver um grande critério de introdução desta resposta para salvaguarda de pessoas e bens. Depois, ao mesmo tempo, tem que existir já uma equipa e várias equipas no terreno a tentar fazer a ligação também da ação social, ou seja, a restabilização da normalização, a tentar enquadrar as pessoas para poderem ter uma retaguarda, e depois também a análise infraestrutural destes imóveis, que muito provavelmente grande parte deles não vai ter condições de ser reaproveitado, e para isso vamos ter abrigos temporários para receber estas pessoas que não tenham retaguarda. Este é um trabalho efetivo de proteção civil que envolve vários first responder e também envolve vários técnicos analistas, engenheiros técnicos, engenheiros civis, para poder fazer uma análise correta daquilo que é a parte infraestrutural. No ciclo da emergência, quando nós fazemos a resposta, começa logo um processo lateral e a recuperação. E é aqui que também já está a gente no terreno, muito provavelmente, a fazer uma análise de tudo aquilo que são infraestruturas críticas, como falamos da via rodoviária, da via ferroviária, das telecomunicações, as próprias infraestruturas críticas como hospitais, centros de saúde, escolas, porque na verdade vai ser preciso restabelecer alguma normalidade enquanto estamos também a dar resposta às pessoas que estão desaparecidas, e nas imagens que vocês estão a mostrar nota-se que as equipas de socorro já estão a fazer o quê? Busca e resgate a quem está desaparecido e a quem muito provavelmente se encontra nos destroços das habitações que foram afetadas por este sismo. A tecnologia de monitoramento sísmico tem evoluído muito nos últimos anos. Quais é que são as ferramentas mais eficazes para monitorar a atividade sísmica e prevenir a tragédia, especialmente em áreas com alta vulnerabilidade, como é o caso da Tailândia? Falou de um aspecto muito importante, tem a ver com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade dos territórios e também a sua suscetibilidade para estes eventos serem repetidos, muitas das vezes não se consegue reduzir. O risco zero não existe. Agora, a nível de monitorização, nós temos cada vez mais ferramentas de monitorização com apoio à inteligência artificial
que têm dado cartas e têm se traduzido numa efetiva proteção das pessoas, mas nestes eventos sísmicos nós temos construção de há muitos anos, nós temos vários tipos de construção nestes países, umas muito avançadas, outras mais rudimentares, e estamos a falar de uma população com 7 milhões de habitantes, ou seja, estamos a falar de uma coisa que na verdade tem muita gente e tem muita construção que é ad hoc, ou seja, sem uma preparação. Aquilo que nós todos podemos fazer é nos apoiar nas ferramentas que hoje temos de sistemas de informação geográfico, sistemas de apoio à decisão e de monitorização, como falou a Bruni bem, mas hoje é muito importante, nós temos uma ferramenta que o cidadão tem que ter, que é a preparação. E essa tem que estar também ligada àquilo que é os sinais de alerta que as autoridades dão a quando da monitorização. Muito provavelmente não houve um alerta à população. Estou a falar e não sei porque não consegui, até entrar em direto, não consegui perceber se tinha havido com alguma antecipação o alerta para a população. Muito provavelmente esse alerta não foi suficiente e foi dado muito em cima da hora. Mas mesmo que fosse antecipadamente, aquilo que a população muito provavelmente iria fazer era uma aceitação deste risco que se tornou num perigo e que afetou pessoas. E é isto que nós temos que mudar. Primeiro, a mentalidade da sociedade tem que mudar. E depois todas as ferramentas que nós vamos tendo, e cada vez mais a inteligência artificial é uma ferramenta que tem que contar muito em proteção civil, ser bem usada e tem que contar muito. Para quê? Porque nos permite capacitar, envolver e também antecipar alguns eventos catastróficos, como este que estamos a assistir, não na ótica do evitar, porque não era evitável, mas era mitigável, ou seja, podíamos reduzir aqui alguns impactos. Mas para isso tem que ser um trabalho muito mais efetivo entre comunicação social, entre o cidadão, entre as forças de segurança e também entre as forças de proteção civil, para que possa haver, na verdade, um crescimento coletivo naquilo que é a preparação para o risco, que nós infelizmente assistimos hoje ainda é muito deficitário pelo mundo fora. Num evento de grande escala como este, qual é que deve ser o papel da comunidade internacional em termos de ajuda humanitária e também de apoio à recuperação? Assim, estamos a falar num país fora da União Europeia. Se fosse dentro da União Europeia, poderia ser ativado um mecanismo europeu de proteção civil. Que está fora da União Europeia também pode ativar o apoio da Europa, não é? Através desse mecanismo, mas terá que ser o país a fazer a sua avaliação e perceber os estragos, os impactos e se há necessidade do princípio da subsidiariedade ser aplicado, ou seja, o princípio de vir pedir externamente algum tipo de apoio, pode ser financeiro, pode ser material, pode ser de recursos humanos, para que no primeiro impacto possa haver aqui esta resposta. Nós ajudámos a Turquia, tivemos no Chile em missões internacionais, tivemos no Canadá de eventos diversos, não só destes, mas na Turquia tivemos por uma questão de um evento sísmico, e foi um mecanismo que tem que ser preparado e tem que ser pedido essencialmente pelo país, e depois Portugal pode responder, pode dar material, pode dar recursos humanos para que na verdade esta missão internacional possa acontecer. Mas terá que ser o próprio país a perceber se há esta necessidade de recrutar externamente meios e recursos para dar resposta aos seus eventos internos. E isto é uma análise que está a ser feita agora, foi declarado o estado de emergência no país, e estão agora a avaliar, a monitorizar e a tentar perceber o impacto que o sismo teve e os danos colaterais que podem criar. E a partir daí poderá haver aqui a necessidade de um apoio externo. Para já, acredito que todos os países à volta estão solidários e estão disponíveis, e também a nível europeu, acredito plenamente que o mecanismo europeu de proteção civil está disponível para poder incrementar qualidade de resposta num território como a Tailândia, mas parece-me que é um pouco precoce podemos fazer esse tipo de análise e avaliação, porque está a acontecer em tempo real neste momento essa análise. E qual é que é a importância de educar a população sobre como reagir durante e após um sismo? Que medidas são mais eficazes para garantir que as pessoas estejam preparadas? Como lhe disse, é muito importante nós percebermos que a nossa cultura de risco enquanto sociedade é muito deficitária, e é importante nós incrementarmos isto junto das pessoas. Não chega só a dizer o que é que vamos fazer durante um sismo ou antes, é importante consciencializar para aquilo que é a percepção do risco de cada um, e a consciencialização, nós analisamos o risco de forma coletiva, mas depois temos que o encaixar para nós de forma individual. Um sismo não tem um efeito de previsão como tem um evento meteorológico. Nós podemos acompanhar a 72, 48 horas. Um sismo acontece e depois, a partir daí, nós temos que ter ferramentas próprias. O plano de emergência familiar é fundamental, a mochila de emergência é fundamental também perceber as zonas onde nós podemos fugir dentro da nossa zona urbana ou da nossa zona de habitação, para onde podemos fugir e estar mais protegidos num sítio mais amplo. É importante perceber que muito provavelmente vai haver réplicas, e essas réplicas podem ter um efeito ainda mais devastador relativamente ao primeiro, porque é uma continuação, e entretanto nós temos que nos adaptar a isso. Agora,
não chega, e isto vou dizer é uma crítica construtiva, não chega termos um sismo no outro lado do mundo e estarmos a falar aqui sobre um sismo. É importante termos uma capacidade pedagógica, tanto a nível das cartas municipais de ensino, tanto a nível dos serviços municipais de proteção civil, para incutir, incrementar na população esta necessidade de criarmos em família um plano que nos obriga a trabalhar em conjunto e perceber algumas regras que nós temos que fazer, independentemente seja por um sismo, como possa ser por uma catástrofe natural, tanto possa ser por uma situação muito pontual dentro do nosso território. Se nós não o fizermos, vamos estar permanentemente a falar de eventos que ocorrem e isto não é um processo de crescimento. Fazer o terra-treme todos os anos, que fazemos em Portugal e bem, se depois, no ano seguinte, na continuação, nós não desenvolvemos nas escolas, em casa, no plano de emergência familiar, da mochila de sobrevivência, estamos basicamente só a perder tempo. E era isso que era importante não acontecer. Numa altura em que já são 3